Fala, seres orgânicos de coração tecnológico. Hoje vamos explorar um data center da Google e o que o torna tão especial e essencial para o mundo moderno. Vamos entender as características únicas tanto de infraestrutura quanto ao seu funcionamento lógico. Essa é mais uma aula do curso de computação em nuvem com Google Cloud Foundation. É tanta tecnologia que você vai se surpreender. Então, vamos à nossa vinheta de abertura e que comece a aula de hoje. Eles são o coração da infraestrutura digital, suportando serviços com armazenamento de nuvem, hospedagem de sites, sistemas, e-commerce, banco de dados, IaaS e uma infinidade de serviços. Sem eles, a conectividade e eficiência digital que conhecemos hoje não seria possível. Mas não pense que um data center são somente milhares de servidores dentro de um grande prédio. Existe uma grande infraestrutura tecnológica para manter as suas necessidades e vamos conhecer elas agora. Data Center possui segurança robusta, incluindo vigilância 24/7, controle de acesso rigoroso com biometria e sistemas de detecção de intrusão. Ninguém acessa um data center sem um controle muito rigoroso de acesso. Eles também implementam medidas avançadas e modernas de cibersegurança para proteger contra ataques digitais. Para garantir a continuidade dos serviços, data center tem sistemas redundantes de energia, resfriamento e conectividade. Isso significa que mesmo em casos de falha de um dos componentes, outro pode assumir imediatamente. Dito que 2% de toda a energia do planeta é gasta com data centers espalhados pelo mundo, a Google tem o propósito de ser energeticamente eficiente, utilizando parte de sua energia de sistemas renováveis, como usinas eólicas e painéis solares, utilizando como tecnologia resfriamento por ar ou água retirada de fontes renováveis. Um exemplo é o data center da Finlândia, onde retiram água de um lago de águas geladas, filtram, utilizam no seu data center e devolvem a mesma água limpa para a natureza. Isso não só reduz custos operacionais, mas também minimiza impactos ambientais. Data center utilizam virtualização para otimizar o uso de recursos e suportar a computação em nuvem. Isso permite que múltiplos sistemas operacionais, serviços e aplicativos rodem em um único servidor. A automação ajuda a gerenciar e monitorar operações de data center de forma eficiente. A inteligência artificial pode prever falhas, otimizar o desempenho, melhorando a confiabilidade e a eficiência. Quando precisam descartar um sistema de armazenamento, seja por obsolescência ou por defeito, esses dispositivos são inseridos no equipamento que bombardeia os dispositivos com campos magnéticos fortíssimos e micro-ondas. Depois eles são triturados para tornar impossível a leitura desses dados e desta forma evitam vazamentos de dados por meios físicos. Quando falamos de computação em nuvem, entendemos que ela trabalha de três formas lógicas. Então, essas três formas lógicas que eu estarei falando agora servem para qualquer nuvem que tenhamos a trabalhar futuramente. Seja ela da Google, seja ela Google Cloud, né, o GCP, seja ela da Azure, seja ela a AWS, né, a Amazon Web Services, seja a Oracle, qualquer nuvem trabalha com esses três tipos de conceitos lógicos. Então vamos entender quais são eles, né? Nós temos o IaaS, né? Infraestrutura como serviço, temos o PaaS, Plataforma as a Service, ou Plataforma como Serviço, o SaaS, que é Software as a Service, ou Software como Serviço. Vamos entender agora o funcionamento de cada um deles. Vamos falar de IaaS, né? Infraestrutura as a Service, né? Infraestrutura como serviço. Quando nós pensamos em infraestrutura como serviço, nós temos quatro partes aqui, quando olhamos esse gráfico, as quatro mais inferiores, e são as partes responsáveis pela nuvem, é o que a gente vai estar mudando, gerenciando, né? Na verdade,
a gente chega até na parte de alguns casos de sistema operacional. Então, olhando aqui na camada, né, nós podemos mexer com partes da rede, com partes do armazenamento, como a gente vai querer o armazenamento, o servidor, a virtualização e até mesmo, em alguns casos, do operacional. Então, o profissional que vai trabalhar com nuvem, mexendo com essa parte, ele tem algumas coisas que ele vai ter controle, ou seja, o que ele vai ter que mudar. Como que a rede vai funcionar? Qual que vai ser a infraestrutura de rede? Eu posso mudar isso se eu quiser. Como será o armazenamento? Então eu posso escolher quais tipos de armazenamento que eu vou querer. Se vai ser um armazenamento de arquivos, se vai ser um armazenamento de dados relacionais, não relacionais, para IA, para machine learning. Então eu escolho também um tipo de armazenamento que eu vou estar mexendo, né? Consigo também pensar em servidor, quais os tipos de servidor que eu vou estar usando e o tipo de virtualização. Então quando eu penso em virtualização de servidor, estou pensando se ela vai ser do tipo que nós já vimos em aulas anteriores, né? Quem quiser pode clicar aqui no link que vai estar na descrição. Vocês podem ir para a aula anterior que eu falo sobre servidores e como eles são virtualizados. Mas então eu posso ver se eu quero trabalhar com bare metal, se eu quero trabalhar ele com container, como que vai ser o jeito de trabalhar com esse servidor, que tipo de virtualização que eu vou usar. Como é que vai se dar o escalamento, então eu posso trabalhar com load balance para ver como é que eu vou estar trabalhando com o escalamento dessa rede, se ele vai ser de forma elástica ou não elástica, escalabilidade horizontal, escalabilidade vertical, se a escalabilidade será na mesma região, será em multi-região, simplesmente eu vou trabalhando com múltiplos servidores e o servidor que estiver mais próximo atende o cliente. Então eu consigo, quando eu penso nessa parte de load balance, como que vai ser o funcionamento da nossa rede, como é que nós vamos estar trabalhando essa escalabilidade. E a gente pode também pensar em regras para colocar no servidor, mas regras de firewall. Então, como é que a gente vai lidar com o firewall? Que portas que vão estar abertas, que portas que vão estar fechadas, como é que a gente vai estar fazendo essa conexão. E também alguns casos meio que a gente não perceba isso, mas quando eu falo de load balance multi-região, eu também estou pensando em conexão VPN. Então tudo isso passa assim na hora que você vai trabalhando com a nuvem de forma indireta, você não está percebendo algumas vezes que você está mexendo em tudo isso, mas tudo isso está em funcionamento quando eu trabalho com IaaS, Infraestrutura as a Service, ou Infraestrutura como Serviço. E aí você vê, né, aplicação, dados, runtime, middleware, até o sistema operacional em si também, pode ser. O sistema operacional ele está entre um e outro, né? Eu deixo tudo isso para o cargo do desenvolvedor. Então eu, como profissional de nuvem, eu cuido da parte da infraestrutura, que vai ser uma gestão junto com a nuvem, e o usuário em si, o resto ele que vai alimentar, vai botar a aplicação, vai servir o banco de dados com as informações, vai botar o software para fazer o deploy, vai botar ele para rodar, vai escolher como ele vai integrar as ferramentas de middleware. Então tudo isso fica a cargo do cliente, PaaS, Platform as a Service. A Platform as a Service, se você olhar aqui o gráfico agora, fica com mais coisas a cargo da nuvem para eles gerirem. Então, a nuvem vai estar gerindo a rede, o armazenamento, o servidor, a virtualização, o sistema operacional, qual ferramentas de middleware. Quando eu falo middleware, é um servidor que fornece serviços, ferramentas, funções, recursos, né? Então, quais que são os middleware que vão estar disponíveis? Quando eu penso em runtime, eu estou pensando em deploy, como é que eu vou estar enviando esse trabalho para a nuvem, como é que ele vai estar sendo enviado para a nuvem, né? Então você cria uma plataforma onde ela fica pronta para o desenvolvedor criar o seu software, criar a aplicação, colocar os dados. Então você cria uma estrutura todinha pronta para o usuário estar usando isso. Então ele já vem com o kit de desenvolvimento, já vem com as IDEs, com as bibliotecas, com as dependências, com a integração já com o banco de dados mais facilitada.
com uma gama de serviços que eu posso estar usando, APIs, recursos, serviços em si, ferramentas, funções, recursos de IA. Então, tudo isso eu posso estar disponibilizando para o desenvolvedor. Então, eu, como profissional da nuvem, eu escolho qual que é a plataforma que eu quero usar, o PaaS que eu quero usar. E essa escolha, ela é bem assim, como fala, cada vez menos a gente interfere no funcionamento. Então, você vai ver as linguagens que você quer trabalhar, seja Node, seja Python, seja React, seja Java, então Ruby. Então, a linguagem que você escolher para trabalhar, C#, ele vai criar uma IDE ali pronta, uma área pronta para desenvolver. Então, nessa parte vai ter uma IDE, pode ser VS Code, pode ser da própria plataforma. Nessa parte, né, nós podemos pensar o seguinte, né? Como é que o usuário vai trabalhar com isso? Como é que ele vai estar acessando isso, né? Ele vai solicitar qualquer linguagem que ele quer trabalhar. Então, se ele me solicita trabalhar com Node, então vai vir com uma IDE que trabalha com Node, pode ser o VS Code, pode ser qualquer outra, né? Vai ter o Node.js instalado lá, pronto para rodar as demandas dele, né? Seja ela React, React Native, Electron, qualquer uma dessas linguagens que se deriva do Node, né? Vai ter algum framework, se for necessário, para trabalhar com a ferramenta. Vai ter todos os serviços que pode se conectar e a banco de dados facilitado. Se a pessoa escolhe, por exemplo, um Python, quando ela escolhe um Python, para o cara da plataforma já vai estar disponível a IDE de codificação, seja a VS Code, seja o PyCharm, vai ter as bibliotecas, vai ter frameworks de trabalho, vai ter nessas bibliotecas, pode ser que já tenha vindo já instalado o Django, o Flex, se for trabalhar com Mobile Kiwi, então já vai ter as bibliotecas básicas para dar início para o trabalho. E assim é com Ruby, PHP, assim é com Java. Qualquer linguagem que eu for trabalhar, eu tenho uma plataforma pronta e preparada para o desenvolvedor fazer. Então, na verdade, eu escolho o tipo de serviço e quando eu escolho esse tipo de serviço, eu já tenho pronto toda uma infraestrutura de trabalho. Quando a pessoa solicita para nós, ele fala, eu preciso de um job aí pronto para mim, né? Pronta, por exemplo, para trabalhar com PHP. Falou isso, eu vou lá, seleciono o tipo de PaaS que eu quero, ele já vai estar criando a infraestrutura. Então eu posso algumas vezes mudar o quanto que eu quero de memória, o quanto que eu quero de arquivo, como é que eu quero trabalhar com isso, mas literalmente ele já vem pronto para essa aplicação rodar. Então, o PaaS é uma plataforma que eu, como profissional da nuvem, escolho qual que é a plataforma que ele vai trabalhar, ou como diria um jargão técnico, né, a job, e o desenvolvedor, por seu lado, já vem aí com a sua área de trabalho, ele desenvolve o software, ele desenvolve o banco de dados, front-end, se tiver, e aí faz o deploy, já sobe para a nuvem. E o usuário, por seu lado, ele só enxerga lá na parte, quando ele navega para o site, pela aplicação, o funcionamento. SaaS, Software as a Service, ou software como serviço, ele dá até para dizer que ele é uma operação serverless, né? Eu não vejo mais a parte de servidor. Então, toda essa parte de rede, armazenamento, servidor, virtualização, sistema operacional, middleware, runtime, dados, aplicativos, é tudo por conta da nuvem. Então, o que custa aqui, o que sobra para o profissional da nuvem trabalhar quando ele trabalha com SaaS? O seu cliente vai falar que ele tem uma demanda, um trabalho que ele precisa fazer, que vai falar que tipo de ferramenta ele vai estar trabalhando, o que ele precisa para trabalhar, e aí eu vou escolher uma solução na nuvem que já tenha isso pronto. Então é como se eu abrisse um espaço e o usuário só configura os dados que ele precisa e a aplicação já está rodando. Então, se eu estou trabalhando com clientes de atendimento, eu preciso de um software CRM, né, que controla os contatos, que controla o acesso aos serviços da nuvem, né, aos clientes,
agendamento, eu só vou lá, escolho a opção de CRM que aquela nuvem está disponibilizando, habilito, coloco alguns dados de cliente preliminares para estar funcionando e passo para o cliente só vai lá e implementa aquilo. Então ele pode escolher um gerenciador de projeto, ele pode estar querendo trabalhar com um sistema de marketing automatizado, com um sistema de chat, live chat já pronto, seja por voz, seja por texto, que ele quer trabalhar com um sistema de abertura de chamados, né, um helpdesk. Então vai lá, ele cria o sistema, o usuário vai lá, configura ele e começa a postar seus tickets. Preciso de analisar como é que está o acesso a um site, o acesso a um software, o acesso à plataforma. E aí eu escolho ferramentas de analytics. Preciso trabalhar com e-mail marketing, já dá uma ferramenta pronta para e-mail marketing. Eu preciso trabalhar com uma gestão de uma escola. Já tem, por exemplo, o Moodle, que é uma ferramenta que já está em todas as nuvens, né? Cada um vai dar o seu nome para essa ferramenta Moodle, mas vamos entender como é que eles fazem isso. Eles escolhem um software open source, no caso agora vamos dar o exemplo Moodle. A plataforma renomeia como o nome que ele quer, né? LMS Cloud, LMS Google, LMS Oracle, dá o nome que ele quer lá do software de gestão escolar. Mas por trás aquilo é tudo ali, é o Moodle que está trabalhando, é o Moodle que está fazendo essa parte de código. Então quando eu trabalho com o Moodle, né, eu trabalho com essa parte, eu tenho toda a infraestrutura de trabalho já pronta para atender ele. E esse Moodle, para você ter ideia, ele é tão popular que todas as escolas hoje que a gente trabalha de grande porte já usam Moodle. Então, se eu penso hoje numa FAAP, está usando o Moodle. Eu penso nesse próprio curso que vocês estão rodando aqui, que é o curso do Cloud Skill Boost da Google, está rodando em cima do Moodle. Eu vou pensar na plataforma de estudos da CCNA, que trabalha com Moodle. Plataformas de estudo da CETEC, ou plataformas de estudo do Centro Paula Souza, né? Também trabalha com Moodles. Então, VESP, USP, várias escolas, FAAP, Impacta, todas têm uma parte de gestão de aluno, onde ele olha as suas notas, onde ele posta trabalho, onde ele assiste vídeos, onde ele responde questionário, tudo a partir do Moodles. Então, quando eu penso em SaaS, eu só escolho a plataforma, a nuvem já se incumbiu de escolher qual que é o software que melhor atende eles e melhor vai atender meu cliente. Eu, como profissional de nuvem, vou lá, dou as configurações preliminares e passo para o cliente. Então, o job que ele pede agora é que eu atenda ele com uma plataforma pronta. É mais um jeito de funcionamento que eu tenho de trabalhar com a nuvem. Isso é muito importante vocês entenderem, porque isso vai seguir para vocês o curso todo. Pergunta: Emerson, existe outros tipos de arquitetura de nuvem? Existe a HaaS, né, que é HaaS, o Hardware como Serviço, que você mexe na menor parte da infraestrutura, seria um switch virtual, seria uma VPN, seria um firewall, tudo feito em nuvem, e aí cada nuvem vai escolher quais tipos de arquitetura vai trabalhar. Tem a DaaS, Desktop as a Service, onde eu crio um desktop de computador com todos os meus programas, com todos os meus softwares que eu vou estar usando, com a minha área de trabalho, com o meu papel de parede. E aonde eu quiser, eu acesso esse computador. E olha que curioso, você escolhe quanto você quer de processador, quanto você quer de memória, se você quer um HD SSD, se você quer um HD de disco rígido, você escolhe toda a configuração da sua máquina quando você fala com DaaS. Só que, olha assim, como é que eu acesso isso? Eu acesso do meu navegador. E não importa se esse navegador esteja rodando numa máquina potente ou fraca. Todo o meu serviço é rodado dentro do servidor da nuvem. Então a velocidade é da máquina que eu escolhi. Então eu mando comandos do meu teclado quando eu entro no navegador, ele vai para a nuvem e a nuvem me mostra dentro do navegador o que eu fiz em tempo real. Só que isso que eu estou vendo é como se fosse um streaming. Está vindo de forma de streaming. Então eu mando comandos, eu mexo toda
a área do meu navegador, mas se eu for olhar grosso modo, é envio de dados, recebimento de dados. Ele trabalha simplesmente com envio e recebimento de dados. Então, a arquitetura vai demandar muito de cada nuvem. Cada nuvem vai escolher quais arquiteturas que vai trabalhar. Mas, em suma, todas elas trabalham com essas três: IaaS, PaaS e SaaS, né? Então todas as nuvens trabalham com isso. Em se tratando de Google Cloud, né? Então quando eu falo de infraestrutura como serviço, ele já me dá aqui um resumo, né? Isso aqui é material do próprio curso de Google Cloud Foundation, né? Ele fala que é infraestrutura como serviço, você vai controlar a CPU, vai controlar a memória, vai controlar o armazenamento, vai controlar o serviço que você precisa rodar, o tipo de virtualização, vai atender todo a questão de funcionamento dessa rede. O usuário tem controle total sobre essa parte mais básica do sistema. Então ela é que te dá mais controle, mas cada sisteminha que eu mexo, ele tem um valor por demanda. Então quanto mais recursos eu uso separado, eu vou estar pagando esse tempo desse recurso em funcionamento. Curiosamente, né? Não sai tão caro em comparação com os outros. Por quê? Porque o valor é um pouco mais fracionado, quer dizer, ele é um pouquinho mais caro. Esse pouquinho mais caro que eu pago para a nuvem é porque eu tenho maior acesso ao controle da minha nuvem. Quando eu trabalho com plataforma como serviço, por exemplo, né? A plataforma de serviço, você vai escolher qual que é a plataforma de serviço que você quer trabalhar, gerenciar. O usuário vai lá e fornece um aplicativo. Então ele é bem simples. E quando eu trabalho com software como serviço, né, eu tenho toda a aplicação pronta. A plataforma de software já está toda pronta, todos os recursos fornecidos pela nuvem, eu só vou lá e configuro. Então o usuário só começa a alimentar com seus dados. Esse é o sistema que a gente fala que é mais serverless, né? Eu tenho menos contato com o servidor. Então, do IaaS, passando para o PaaS e indo para o SaaS, quanto mais a nuvem controla essa infraestrutura, menos eu enxergo o servidor. Ele vai se tornando serverless, né? E aí, pessoal? Curtiu o vídeo de hoje? Quem ficou aqui até agora, agradeço aqui a atenção. Já conheciam os servidores em nuvem? Como que é a infraestrutura interna? Quer conhecer sobre os 3 tipos de arquitetura? Infraestrutura como serviço, plataforma como serviço e software como serviço? E se não, comente aí, fale o que você achou desse vídeo. E ainda tendo dúvida, aproveite, faça o comentário também, eu leio todos os comentários e mata essas dúvidas. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com seus amigos. E agora aqui em algum lugar vai abrir aqui para você a janelinha com o vídeo da aula anterior ou um vídeo sugerido pelo YouTube do nosso canal. Então, continue expandindo seu conhecimento sobre tecnologia da informação, sobre computação em nuvem. Beleza, pessoal? Até a próxima!